cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podem se assentar. Como foi apresentado, meu nome é Jean Doniani, eu sou membro e formador da comunidade Metanoia. A palavra metanoia, ela significa muito para o jovem. A comunidade Metanoia, ela iniciou na pregação jovem, para os jovens. Isso há alguns anos atrás. Depois a gente foi ficando velho, né? Então, mas a comunidade Metanoia, ela iniciou a pregação com a juventude, com o jovem, porque o jovem, ele tem tudo a ver com essa palavra. E o que é metanoia? Metanoia. Metanoia não é um noia grandão. Não é um metanoia. Não. A palavra metanoia é uma palavra grega que significa mudança profunda de pensamento. E tudo que um jovem necessita é de uma mudança profunda de pensamento. Trazida à realidade da igreja, tudo que nós precisamos é de conversão. Eu tenho alguns pensamentos que são criados na minha cabeça através da minha educação, do meu convívio familiar, da minha realidade social. Tudo gerou o que você é hoje. Aonde você nasceu, como você nasceu, onde você cresceu, com quem você viveu, até a data de hoje te formou. Da maneira que você é, da maneira que você se veste, da maneira que você pensa, da maneira com que você olha a vida. O Mateus falou que nós precisamos resolver alguns BOzinhos. Então, é nisso aqui que nós vamos trabalhar agora. Eu tenho 44 anos de idade, eu sei que não parece. Eu sou casado com a Cíntia, a minha esposa, que está ali. E agora a gente vai completar 21, né? De vez em quando eu tenho que fingir que eu não lembro, só para ela, né? Homem, é tudo igual, né? Não lembra de nada. Dia 10 de agosto a gente completa 21 anos de casados. E eu sou o pai da Duda. A Duda tem 19 anos. Então eu já fui jovem. Quando eu comecei a namorar com a Cíntia, ela tinha 15 para 16 anos, ela era uma jovem. E hoje nós temos também uma filha jovem. Então acho que eu entendo um pouquinho de jovem. Ou pelo menos tento entender. E desse tempo nós estamos há 12 anos dentro da comunidade Metanoia. 12 anos lidando com gente. Eu, por profissão, tenho uma imobiliária, sou corretor de imóveis. E aí eu tenho ali os corretores que trabalham comigo. E eu falo, vocês não precisam aprender sobre imóvel para vender imóvel, vocês precisam aprender sobre gente. Então o que nós vamos falar um pouquinho é sobre gente. Vou trabalhar um pouquinho mais a dimensão psicológica. Santo Agostinho traz algo fenomenal. Ele traz algo maravilhoso que em determinado período da vida nós vamos ter que parar para falar sobre isso. Alguns tentam retardar esse período o máximo que puder. Outros antecipam até demais esse período. Mas há um momento na vida onde você vai ter que pensar sobre 3 coisas. Nem sempre serão juntas. Mas em algum momento você vai pensar sobre uma delas. Santo Agostinho diz que nós devemos refletir sobre quem nós somos para o mundo. Quem é você para o mundo? Quem é esse grão de areia diante do mundo? Ou como disseram um dia para Santa Teresa de Calcutá, a senhora é apenas uma gota no oceano. Ela disse com certeza, porém sem essa gota, o oceano é
menor. Você é só um grão de areia. Porém, sem esse grão de areia, esse mundo é menor. Ele é menos interessante. Sem esse grão de areia, que é você, que sou eu, esse mundo é menos feliz. Sabia disso? Sem esse grão de areia, esse mundo é menos fundamental. Porque você é importantíssimo para o mundo. Então talvez você ainda não parou para pensar em quem é você para o mundo. Mas um dia você vai ter que fazer essa reflexão. Vai ter que entrar num deserto para poder pensar sobre isso. Uma outra coisa que Santo Agostinho vai dizer das três é: quem sou eu para mim? Quem é você para você? Como você se enxerga? Como você se vê? Você se ama ou se odeia? Você faz carinhos para você? Ou você só se sacrifica, se martiriza para você mesmo? Não é para os outros, não é para a sua fé, não é para Deus, é a sua conduta com você para com você. E aqui nós temos às vezes aquela crise de identidade, né? Eu costumo perguntar: quem é você? Me diga quem é você sem me dizer o que você faz ou o que você é para os outros. Se eu perguntar quem é você, você vai falar: eu sou o filho da Antônia. Não, não é isso que eu perguntei. Eu perguntei: quem é você? Ah, eu sou estudante disso ou daquilo. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei: quem é você? E muitas vezes a gente não vai conseguir responder essa pergunta de pronto, porque precisa-se de uma reflexão. É necessário entrar num deserto. E a terceira linha de pensamento da filosofia de Santo Agostinho é: quem sou eu para Deus? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? O que Deus quer de mim? Quais são os planos dele para a minha vida? Então, quando Mateus fala que nós precisamos resolver alguns BOs, nós precisamos olhar para essas três linhas de pensamento, para que a gente possa resolver esses BOs. Porque se eu entender quem sou eu para o mundo, eu vou entender que não importa a família com que eu nasci, o contexto em que eu fui criado, com todas as dificuldades, com todas as problemas que houveram, as catástrofes que houveram na minha vida, mas eu sou importante para esse mundo de alguma forma. Se eu entender quem eu sou para mim mesmo, eu vou me amar, eu vou me respeitar, eu vou me valorizar, eu vou me colocar na sociedade de uma maneira totalmente diferente da qual eu me coloco hoje. E se eu entender quem eu sou para Deus, se eu entender, como diz, lá em João, no capítulo 4, versículo 10, se tu conhecesses o dom de Deus. Se tu conhecesses o dom de Deus, na passagem da samaritana, que ele vai beber a água lá na fonte, que ela começa a contestar, e aquele é um diálogo de nós conosco mesmo. Senhor, como é que tu pede de beber se nem balde você tem? Muitas vezes a gente entra nesses diálogos, e aí Jesus responde para ela: se tu conhecesses o dom de Deus. Então, se você conhecesse, entendesse o que é que Deus quer, o que é que Deus tem para a tua vida, e como Ele te olha lá de cima, a tua vida seria totalmente diferente. Você encontraria a verdadeira felicidade. O tema desse nosso diálogo, eu não vou dizer nem que é uma pregação, mas uma reflexão. E eu gosto muito de trabalhar essa linha, que é falar de gente, fazer com que a gente possa refletir sobre nós mesmos, Ele é
uma palavra que está em Oséias, capítulo 2, versículo 16, que diz que Deus vai nos retirar e nos levar para o deserto para que Ele possa falar com a gente. Olha só, a comunicação. Em algum momento, e talvez foi esse final de semana, talvez vai ser daqui a alguns dias, quando isso ainda continuar ecoando no seu coração, talvez será em um outro determinado da vida, caso você não tome algumas atitudes que você precisa tomar agora, mas Deus vai te levar para um deserto, para um momento de solidão, que o deserto é isso. O que tem no deserto? Nada. E Deus vai falar com você no deserto. E às vezes a gente entra nos momentos de tristeza, de solidão, um momento de vazio, e o catecismo vai explicar muito bem essa parte do vazio, e a gente acha que o deserto é a ausência de Deus, e não é. Não é. O deserto é o vazio que há em nós, para que possamos dentro do vazio encontrar aquilo que preenche tudo. Deus. Aqui em Marcos, no capítulo 11, eu estou na passagem errada, espera aí. Marcos 11. A gente erra também, viu? Marcos 10, perdão. Em Marcos 10, vai acontecer um fato muito interessante. Marcos 10, 46. Essa não é a passagem tema, tá? A passagem tema é lá, Oséias. Mas aqui começa-se a nossa reflexão. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. O que está acontecendo? Jesus e seus discípulos, eles estão indo, eles estão caminhando, eles estão em movimento. Jesus não está parado. Jesus, se você olhar, Jesus sempre está indo para algum lugar. E sempre que Jesus está indo para algum lugar, Jesus se encontra com alguém. Então muitas vezes as pessoas perguntam assim: você encontrou Jesus? Eu digo não, nunca encontrei Ele. Sempre foi Ele que me encontrou. Então, você encontrou Jesus? Não, Jesus me encontrou um dia. Assim como Jesus, se não ainda encontrou com você, vai encontrar. Ele vai se encontrar com você numa música, Ele vai encontrar com você numa pregação, Ele vai encontrar com você num momento, Ele vai aparecer na sua vida, de alguma forma. Como diz, ninguém pode escapar do homem de Nazaré. Ninguém escapará do homem de Nazaré. E Jesus, então, caminhando, né? Aqui no versículo 16 vai dizer: chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho. A sair dali, gente, hoje eu estou difícil, hein? Estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa,
o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Olha que legal, né? De repente ele teve uma oportunidade. Jesus estava lá e ele começou a gritar. Algo dentro dele gritava, uma necessidade gritava, para ter uma fala, um encontro com Jesus, um momento. Jesus então chama ele, e ele está de frente com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Palavra da salvação. Quando Jesus nos encontra, Ele sempre nos encontra com essa pergunta. Todas as vezes que Jesus vem ao nosso encontro, Ele vem com essa pergunta, por quê? Como dizia a canção, a minha alma tem sede de ti, a minha alma suspira por ti. A nossa alma, ela busca pelo encontro com o dono da alma. Por mais que o nosso corpo negue, por mais que o nosso corpo vá para um outro caminho, a alma continuará sempre buscando a Jesus. E então, quando há esse encontro com Jesus, a pergunta que ele faz para mim, para você, é: que queres que eu te faça? E nesse momento, o cego ele faz a resposta dele: que eu veja. Se nós olharmos de maneira comum, parece algo simples, né? O que um cego quer fazer? Enxergar. É isso que ele quer. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela tem uma profundidade enorme. Se Jesus aparecesse para você aqui, neste momento, e perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Tudo que você deveria responder para ele é a resposta de Bartimeu. Gia, mas eu não sou cego. É. Porque nós não estamos vendo o que precisamos ver. Nós não estamos vendo a nossa vida em relação ao mundo como nós devemos ver. Nós não estamos vendo a nossa vida conosco como nós deveríamos ver. E nós não estamos vendo Deus como a gente deveria ver. Nós estamos cegos. Para você ter uma experiência real do que é isso, o Mateus disse aqui assim: quem sente um chamado, se ajoelhe. Por quê? Que a maioria ficou de pé. Por quê? Porque você não vê o que você ainda precisa ser. Você está cego. Chamado tem uma correlação com propósito. Quem tem um chamado se ajoelha. Quem tem um propósito, quem enxerga algo, quem quer viver aquilo que toca dentro do seu coração, se ajoelha. E esse é um problema que nós vivemos hoje na sociedade jovem. Pergunta o que você vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, a maioria não sabe dizer. Está perdido, sem rumo, sem direção. E como diz Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva. Então, se eu não sei para onde eu vou, quer dizer que eu estou cego. Se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não sinto nada aquecer o meu coração, um chamado, quer dizer que eu estou cego. E chamado não tem nada a ver com vocação. Chamado é chamado, porque a vocação habitará dentro do chamado, quando ele for feito.
Te dou outro exemplo. Um jovem sente um chamado, ele enxerga dentro dele uma vontade para o sacerdócio. E aí então ele começa a ter aquele propósito de seguir esse caminho. Entra no seminário, como aconteceu com o irmão do Mateus, anos no seminário. Em determinado momento você vê que não é aquilo. Que não é aquilo. Deus errou? De maneira alguma. Deus não fará florear a vocação? De maneira alguma. E aí esse jovem sai do seminário e decide então se casar, constituir uma família. Ele então estava no seminário, e no seminário ele entendeu que o chamado dele não era o sacerdócio, mas era a constituição familiar, como José. E aí então ele sai do seminário e forma sua família. Ele busca um outro propósito e vai viver o seu propósito. Deus não ama da mesma forma? E não fará então florescer no coração daquele jovem a vocação para a família? E qual é a vocação da família, do homem? Servir, proteger. Essa é a vocação do homem dentro da família, servir e proteger. Então, a vocação não tem a ver com o seu chamado, com o seu propósito. Vocação é vocação. Vocação é onde Deus vai fazer florescer a graça e o amor dele. Mas o chamado, ele tem a ver com aquilo que você vê como objetivo de vida. Você já se imaginou com um bebê no colo? Se você já se imaginou, pode ser um chamado à maternidade. Então, se o seu chamado é a maternidade, qual é o teu propósito? Arrumar um José para você casar. Para você então viver o seu chamado. Então, chamado, quando alguém perguntar aquele que tem um chamado, olha, pode se ajoelhar que nós vamos rezar por você, meu irmão, ajoelha. Mas desde que você saiba que você tem esse chamado, senão você é cego. Bartimeu. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, e aí, Bartimeu? Abre os olhos, Bartimeu. Então esse primeiro momento, para a gente poder resolver os BO, você precisa ter um encontro com Jesus, e nesse encontro pessoal com Jesus interior, no teu deserto, você pedir para Jesus, Senhor, que eu veja. Na hora que você for rezar, a primeira coisa que você faz é, Senhor, que eu veja. Para que Jesus abra os olhos, os seus olhos, e você consiga ver a vida de outra forma. Porque nós estamos perdidos por conta do barulho. O barulho ensurdecedor do mundo tem acabado com a juventude. Nós vivemos um momento tão doido, como o Mateus dizia, né, do rolar da internet, aquela coisa, que parece que o celular é um pedaço da mão da gente, né? Você ficar sem o celular parece começa a entrar em faniquito, urticária, começa a coçar. Eles estão podendo ficar com o celular? Não. Nossa Senhora! Jesus, Maria, José. Tem gente que já está no estágio já que está precisando ir para a clínica de recuperação, tá? Já que ele está em estado de dependência, assim, né? Está tremendo dos pés à cabeça. O que será que estão falando de mim na internet? Como se a gente fosse uma estrela, né? O que será que estão falando? Estão comentando de mim. Eu gostei de um vídeo outro dia de uma pessoa que falou assim, né? Ela rebatendo as postagens, né? Quem me viu cair vai me ver levantar. Quem é que está olhando para você? Quem desejou não sei o quê? Quem é que está todo mundo cuidando das suas vidas? E você achando que o mundo inteiro só tem olhos para você? Que as pessoas estão preocupadas com você.
Está todo mundo preocupado, como diz a minha avó, com o seu próprio umbigo. A cada um correndo atrás do teu. E você que se vire com o teu. Com os seus B.O. Porque a internet, ela tem esse poder de gerar em nós uma necessidade de exposição, uma necessidade de aparecer, e isso nem sempre é bom, porque em determinados momentos é bom que nós estejamos só nós e Deus, só nós e quem realmente vale a pena estar por perto. Tanto que sempre se diz que os verdadeiros amigos não cabem na contagem dos dedos de uma mão. Os verdadeiros amigos. E na desgraça, na tristeza, você vai até arrumar alguns amigos. Você pode ver que depois da pregação do Mateus, que é uma pregação maravilhosa e que gera essa emoção, vem à tona, e a gente chora, e eu choro toda a pregação, e tudo. Sempre tem alguém do teu lado para ficar depois te abanando ali, para te abraçar, para cuidar de você, e isso é muito bom, não é ruim. Porque o amigo ama a todo tempo, e na desgraça ele se torna um irmão, diz a palavra de Deus. Porém, quer ver se você tem amigo mesmo? É quando você estiver muito bem. Tudo bem. Arruma um José, arruma uma Maria, está firme na igreja, está na castidade, na santidade, está vivendo aquilo que Timóteo disse, né? Que ninguém te despreze por ser jovem, pelo contrário, seja modelo no jeito de andar, de falar, no jeito de vestir, na castidade, tudo, seja modelo dentro da tua casa, modelo no seu ambiente de escola ou de trabalho, seja modelo. Aí você vai ver se tem amigo. Aí você vai ver. Então, esse olhar que nós precisamos ter de vida, ele deve iniciar agora, para que você não sofra tanto lá na frente, para que esse período se encurte. São Francisco de Sales vai dizer que o bem faz pouco barulho e o barulho pouco bem faz. Então esse movimento barulhento do mundo, das ruas, esse barulho da internet, o barulho do convívio que você tem, da galera que você anda, ele às vezes não te faz muito bem, porque nós entramos numa coisa chamada ativismo. É o deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque você só vai indo, você está indo no fluxo da multidão, e quando você olhar, já foi os 15, os 18, os 25, e você está com 30 anos, cheio de problema para resolver, nunca parou para olhar para dentro de si, porque você só foi. E sabe o que é pior de tudo isso? A vida vai tomando o seu próprio rumo, as pessoas vão acontecendo, e de repente você olha, um casou, outro morreu, outro não sei o que, e você está ali, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer da vida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele vai trazer algo muito interessante que fala sobre o dia de hoje. A palavra é sempre nova e atual. Então aquilo que Paulo disse a Timóteo, lá no ano, mais ou menos 60 e pouco, por ali, ela se faz atual, agora nesse momento. 2 Timóteo 4, 3, ele vai dizer assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação,
levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, cumpre a missão do pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. O que está querendo dizer aqui? Que vai vir um tempo aonde virá um monte de ilusão, fábulas, e que a gente, não querendo, ser diferente dos outros, vamos nos ajustar a essas fábulas, ideologias, a essas historinhas, e vamos criar mestres para nós. Quem é mestre? Quem ensina? Você aprende karatê com um mestre, aprende jiu-jitsu com um mestre. Então você vai ajustar mestres. Um professor era no passado e deveria ser até hoje o mestre, mas até isso tiraram do professor a autoridade que ele tinha. Então, mestre, a gente vai ajustar. O que é ajustar? Vou arrumar. Eu vou ajustar mestres para mim. E aí vem os ídolos. Quem são os seus mestres? Com quem você aprende? Você aprende com Allan Carrion? Você aprende com o Guilherme K2? Ou você aprende com... Como é que é o nome daquela moça lá do Rio de Janeiro? Que é bem famosa. Canta uns funk aí. Como? Madonna, não, do Rio de Janeiro. Essa é international. Essa é internet. Como é que é o nome daquela, a mais famosa de todas? Olha, que bom que vocês não sabem, né? Que bom que vocês não sabem. Porque vai nos lugares aí, o povo sabe tudo, né? O MC Tutu agora, então. Com quem a gente tem aprendido? Porque o ensino hoje, ele é quase gratuito. Tudo que você quiser aprender na internet, você consegue. Se você quiser aprender daqui, você começar hoje, até domingo que vem, você aprende certinho como é que funciona a rotação da Terra sobre o Sol. Tudo, em uma semana. É YouTube. Lê os artigos, e aí você vai aprender. Só que se você quiser aprender como fabricar droga, também você vai conseguir. Então na internet você pode navegar ou naufragar e aprender tudo que você quiser. A questão é, o que é que você está aprendendo? Quem são os seus mestres? Quem que você usa como referência? Quem você se modela? Porque nós nos modelamos. A quem você está sendo modelado? Isso vai determinar muito sobre o teu eu lá da frente. O teu eu de agora é a construção do que você viveu até agora. Tanto que se essa construção não foi boa, muitos de nós passamos por um problema chamado depressão, que até tempos atrás era a doença do século. A depressão. Éramos deprimidos, porque aquilo que nós tivemos como vida, não foi uma história bacana, não foi uma história legal, e aí então aquilo que nós vivemos, refletia no nosso eu de hoje, porque o nosso cérebro, ele não tem memória do que vai acontecer, não aconteceu, então ele não tem nada salvo no HD, não tem nada guardado na memória. O nosso cérebro, ele só tem dentro daqui, aquilo que nós já passamos, vivemos, vimos e ouvimos. A nossa cabeça não guarda nada do futuro, porque ele ainda não existe. A nossa cabeça só guarda a nossa história, as nossas experiências. Então onde que eu tenho que tomar cuidado? Com a minha história futura,
com as minhas experiências futuras, porque elas farão parte da minha caixinha aqui, do que terá dentro da minha cabeça daqui para frente. Tá difícil de entender? Não, tá tranquilo. Eu vou abrindo aqui uns negócios, né? E aí eu vou indo lá para cima lá. Vocês avisam aí, gente. Então, aquilo que você será daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos tem muito a ver, aliás, totalmente, com o que você decide viver hoje. Hoje. Se você falar agora eu falo inglês, você fala ou não? Não. Porque na tua cabeça, na tua mente, não existe ainda a condição da língua inglesa, correto? Mas se você falar, eu vou falar inglês em 2 anos, eu sou fluente em inglês, pode acontecer sim ou não? Porque você vai aprender. E aí na aula, você vai estudar, vai ouvir, vai falar, vai ler, e aí essa experiência será jogada para dentro da sua cabeça, e aí daqui 2 anos, quando você falar, eu falo inglês, você fala inglês, porque você tem a experiência de ter vivido aquilo ali. Agora começou a ficar melhor. Então, quem sou eu para o mundo? Depende daquilo que você decidir em ser para o mundo. Quem sou eu para mim mesmo? Depende daquilo que você decide. Talvez na sua história, a sua referência não seja uma referência que traga uma experiência de amor de você para com você mesma. E por isso você não se ama, por isso você se martiriza, por isso você se mortifica, por isso você se sacrifica, por isso você acha que você não merece nada, você acha que você tem falta de amor externo, inclusive, que ninguém te ama, que ninguém te olha, que ninguém te vê. Mas esse é um pensamento teu. Isso é algo que foi construído dentro da sua história, dentro de você mesmo. E aí, para chamar a atenção, às vezes, e não de maneira consciente, mas inconsciente, eu vou querer chamar a atenção de alguma forma, porque o ser humano quer ser amado, e nessa forma de querer chamar a atenção para ser amado, é onde eu faço coisas que eu não devia fazer. Eu, por exemplo, sou filho de pais separados. Meu pai foi alcoólatra uma vida inteira, morreu por causa disso. A minha mãe uma vida inteira depressiva, teve abusos na infância. Então eu não tinha pai, eu não tinha praticamente mãe. Porque a minha mãe vive a vida inteira à base de remédios. E naquele momento de separação dos dois, eu falei, bom, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, e eles também não terão mais um filho. E aí eu decidi, como filho pródigo, gastar toda a minha herança, toda a minha vida nas coisas que o mundo tem para oferecer. Mas aquilo nada mais era do que um querer chamar a atenção. Eu não queria me drogar, eu não queria beber, afinal a história da minha vida mostrava que aquele não era um bom caminho. Eu não queria ter uma vida sexual antecipada como eu tive, afinal a história da minha mãe me mostrava que aquilo ali também não era coisa boa. Mas tudo isso eu fiz de uma forma para chamar a atenção. Eu só queria ser amado, só isso. E será que esse desejo de amor é natural? Ou será que é só carência? Porque hoje tudo é carência, né? Nós vivemos a doença do século, que foi a depressão, e hoje nós vivemos uma outra doença chamada ansiedade. E aí muita gente vai olhar para nós e vai dizer que a gente é carente. E não é. Você não é tão carente quanto você acha. Você simplesmente ainda não preencheu o vazio que há dentro de você. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1718, para quem quiser anotar. Parágrafo 1718 vai falar sobre as bem-aventuranças de Deus.
E nesse tratado do catecismo, ele vai falar que no coração do homem foi plantado o desejo de ser feliz, e esse desejo foi plantado por Deus, a fim de nos atraí-lo a Ele. Ou seja, dentro de nós há um buraco que a gente tenta preencher num namoro, numa vida sexual, numa bebida, numa droga, num celular, numa roupa nova, num sapato, num cabelo colorido, a gente de alguma forma toma alguma atitude na vida, toma alguma ação, querendo preencher um vazio que há dentro de nós, porém esse vazio nunca será preenchido por algo ou alguém, porque esse vazio foi criado por Deus, a fim de que quando buscarmos a Ele e quando nos encontrarmos com Ele, esse vazio seja preenchido. Então deixa eu te explicar uma outra coisa agora com palavra comum. Não adianta você ficar caçando rolo para a cabeça, tentando ser feliz a todo custo, sendo que tem um lugar dentro de nós que só vai ser preenchido por Deus. Eu posso assistir a série que for, eu posso viajar para o lugar que eu quiser, eu posso comprar o carro ou morar na casa dos sonhos, e mesmo assim ele vai permanecer lá. Você pode encontrar o José da sua vida, o mais lindo de todos, e mesmo assim haverá um vazio. Você pode encontrar a menina mais gata do grupo, aquela que você não consegue nem dormir à noite. Quando a Cíntia me conheceu, ela ligava em casa só para ouvir minha voz no telefone. Ela ficava muda, ela ligava e ficava muda. Era telefone normal ainda, porque nós é velho, tá? Então era telefone, ela ligava primeiro para saber se eu estava em casa, né? Lógico. Segundo, aí eu ficava, alô, fala, e ela ficava mudinha lá. Ela só queria, porque sem ouvir a minha voz, ela não dormia. É verdade. É verdade. Então, isso tudo é muito bom. Encontrar uma pessoa, se a sua vocação for família e não o sacerdócio, não a vida religiosa, né? Essa parte é sempre muito bom ter alguém. Ninguém é feliz também sozinho. Mas nós estamos separando aqui os dois tipos de felicidade, tá? A felicidade do hoje, da minha vida terrena, da felicidade, verdadeira felicidade. Então, você tem que buscar o melhor. Buscar o melhor na profissão, buscar o melhor no estudo, buscar ser a melhor pessoa dentro da sua casa, buscar ser encontrar o amor da sua vida. Você tem que fazer isso, é necessário. Porém, saiba que há um pedaço dentro de nós que nunca vai ser preenchido por nada e nem ninguém. Só Deus satisfaz, diz Santo Tomás de Aquino. E Santa Teresa diz: Deus basta. Porque às vezes eu não tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, mas eu sou feliz, porque eu tenho Deus dentro de mim. E quem sou eu para Deus? Aquele que sabe o lugar dele na minha vida. Quando você souber o lugar de Deus na sua vida, vai vir momentos difíceis, vai vir tempestade, como diz a canção do Frei Gilson, que vai nos assustar. Vai vir uma família complicada que só dá problema. Aliás, um negócio que só dá problema chama família, porque dentro dela existe pessoas, e ainda mais quando se chama parentes. Então vai dar problema, vai dar problema, não tem jeito. Então, as coisas não vão correr do jeito que a gente pensa, deseja e quer, porque a vida não é assim. Só que quando eu sei que dentro da minha vida há um Deus que me ama e que olha por mim, eu consigo ser satisfeito, mas nunca conformado. Satisfeito. A Duda perguntou para mim: você está feliz?
Eu digo, não. Ela, como não? Você está aí todo animado, alegre. Como é que você não está feliz? Falei, filha, eu não estou feliz. Eu sou feliz. Eu sou. Porque um dia eu encontrei aquele que me satisfaz. Aí é lógico que dentro da minha felicidade com Deus, eu vou buscar a realização nas outras áreas. Comigo mesmo, na minha reflexão interna, com o mundo, quem eu preciso ser, quem eu devo ser, porque a gente acha que o mundo tem que fazer alguma coisa para a gente, e não é. Nós devemos fazer para o mundo. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido. E a vida nem sempre é essa roda gigante, bonita, que de lá de cima a gente vê todo um paraíso, a cidade iluminada. Não. Sabe como é a vida? A vida é que nem a vida de José. Vocês já ouviram falar em José do Egito? Mais ou menos? Algum? Não? Vou resumir para vocês rapidinho. José nasceu. E José sentia dentro dele esse amor de Deus. José sabia que ele tinha algo especial, um brilho especial. Daquilo que está lá escrito em Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Antes que fostes plasmado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, eu te amei e te declarei profeta das nações. Então, José sabia disso, que ele era amado por Deus, que Deus já o conhecia, então tinha algo bom para ele no futuro, e que ele seria um profeta. Qual o problema do José? Um problema que eu tenho e muita gente tem: a língua. O José, por saber disso, saiu contando isso para todo mundo. E as pessoas querem te ver muito bem, viu? Só não querem te ver melhor do que elas. Aí você vai começar a arrumar um problema. Então, José começou a falar para todo mundo que ele era diferente, que ele era especial, que ele era amado, que ele reinaria sobre todos os outros. E aí o povo começou a ficar meio nervoso com ele, a família dele. E aí os irmãos decidiram matar ele. Mas tinha um que era meia boca, mais ou menos, lá e falou, não mata não, só bate. Bate, joga num buraco, depois nós vemos o que nós faz. Fizeram isso. E aí foram passando uns mercadantes. O que os irmãos fizeram? Vamos fazer o seguinte, já que ele não serve para nada, vamos vender ele, pelo menos nós temos um lucro. Pegaram o José e venderam. Venderam ele para os mercadantes, para os vendedores de bugiganga. E aí José foi parar numa outra região. E José, então, nessa outra região, começou a trabalhar dentro do palácio do governador. Dentro do palácio. José, ele era diferente, não tinha jeito. Podia a família não gostar dele, podia não querer ele, podia não querer que ele nem existisse, e muitos de nós às vezes passamos por isso. Mas ele tinha um amor especial dentro dele. Ele sabia que dentro dele havia um espaço onde Deus fazia brilhar. José foi assediado pela mulher do governador. Assim como minha mãe já foi assediada, assim como talvez você já passou por isso, ou alguém da sua família. E José foi preso por causa disso. Só que mesmo lá na cadeia, José ainda acreditava. José ainda sonhava com a vida futura, até que ele foi conquistando a confiança dos outros. E um dia o rei teve um sonho, ele conseguiu interpretar esse sonho e foi liberto. O copeiro ajudou ele, e aí José é liberto, e José se torna o governador do estado, daquele local. E depois toda a família dele vem até ele e se prostra diante dele, numa situação de alimento e outras coisas. O que eu quero dizer com a história de José? O que eu iniciei essa reflexão falando? Não importa a tua história. A tua história só importa para você mesmo, como base, como alicerce. E às vezes você nem tem orgulho dela. Eu não tenho orgulho do meu passado, mas ele não vai sumir. Ele
Ele vai me acompanhar a vida inteira. Então não importa o contexto, não importa a condição, não importa a história, o que importa é o que você quer. O que você quer como história de vida? Quem você será daqui a 5 anos, 10 anos ou 20? O que você quer ser? Quem é você para o mundo? E o mundo quer dizer sociedade, família. Quem é você? Quem vai ser você para a sua família? A graça ou a desgraça? O exemplo ou a derrota? O que ajuda ou o que sempre precisa de ajuda? Quem vai ser você? No mundo que você habita, aonde você vai estar morando? Em Itápolis, Taquaritinga ou o mundo? Quem vai ser você daqui a 5, 10, 20 anos com você mesmo? Uma pessoa curada, que se ama, que se entende, que se vê, ou uma pessoa cheia de machucados, porque se entregou na mão de qualquer um, parecendo um mamão de feira, porque não respeitou ninguém, e hoje vive uma machucadura enorme. Não é tema do assunto mais cuidado com a sexualidade e como você enxerga ela. Cuidado. Um dos itens mais perigosos na vida do ser humano se chama vida sexual. Cuidado com o que você vai fazer com o seu corpo. Isso vai ditar muito da sua vida no futuro. Muito. E eu não estou aqui pregando castidade. Eu estou dizendo cuidado. Talvez vocês já tiveram uma pregação sobre castidade, talvez ainda vão ter. Se não tiveram ou não tem, busquem depois entendimento sobre o assunto. Estudem a teologia do corpo de São João Paulo II. Procure conhecer o seu corpo, para que você tenha uma vida futura diferente. Então quem será você consigo mesmo? E mais do que tudo, porque a tua felicidade depende, numa determinada porcentagem, de como você enxerga o mundo, numa outra determinada porcentagem, de como você vê a si mesmo, mas na plenitude, 100% como você vê a Deus. Porque somente uma vida com Deus, você vai passar momento difícil. Somente uma vida com Deus, você vai conseguir viver sucesso sem criar orgulho. Somente uma vida com Deus, você consegue se amar e consegue amar o próximo. Sem Deus, nada disso é possível. E por que eu falo essas coisas? E por que eu entrei nessa questão da gente olhar para a gente mesmo? Porque em determinado momento da vida, como eu disse, nós vamos ser chamados a um deserto, a um momento só nosso. E nesse momento só nosso, Deus quer falar. E qual que é o problema disso? Se eu estou vivendo no barulho do mundo, eu não consigo ouvir. Se eu não sei o papel do mundo, da minha pessoa no mundo, eu não vou conseguir entender o que Deus quer para a minha vida. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus, porque o barulho é ensurdecedor. Disse Elias: eu procurei o Senhor na tempestade, eu procurei o Senhor no fogo, mas eu encontrei Ele na brisa suave. Então quando Deus tirar você para o deserto, Ele quer falar com você. E Ele não vai falar no trovão, na tempestade, não é no fogo. Isso talvez Ele vai falar no grupo de oração, no retiro, no reteté, no batismo do Espírito Santo, no charabadai, como diz o André da Gerados. É ali Deus vai falar dessa forma. Mas no deserto não.
No deserto, Deus vai falar na calmaria, no silêncio, na brisa suave. E ali Ele vai falar, dentro do teu coração, a tua história, e quem você é, e como você deveria se enxergar. Porque muitos de nós não nos enxergamos bem. Eu sei que eu sou meio narigudo. Meu apelido era Topogígio na infância, porque eu tinha um orelhão mais aberto, aí foi dar uma melhorada. Então, meu apelido na família sempre foi Topogígio. Era um desenho que tinha lá em 1900 bolinha, que tinha um rato com orelhão assim. Eu era o Topogígio, narigudo, baixinho, agora barrigudo. A gente não é perfeito. E a gente fica buscando querer ser. Um tem o cabelo liso, outro enrolado. Outro um pouco mais claro, outro um pouquinho mais escuro. Um tem o olho, meus primos tudo tem os olhos verdes. Só eu e minha irmã com os olhos castanhos. Nós falávamos que nós éramos os rejeitados. Uns têm os olhos verdes, outros os olhos azul. Um é loiro, outro é moreno. Um é baixo, outro é alto. Um é mais magro, o outro tem um pouquinho a tendência um pouquinho mais fortinho, mais fofinho, soft. E está tudo bem. Então para de se cobrar tanto, de que você tem que ser o cara perfeito, que sabe tudo, o bonitão, que você tem que ser a menina perfeita, a crista da onda, a última bolacha do pacote, a mais desejada. Porque a gente nem é tudo isso. E não precisa ser. Nós só precisamos nos amar e ser amado. Ser amado nós já somos, só ainda não enxergamos. Nos amar, cabe a nós. Por quê? Eu não sei se já te contaram, mas tem um filósofo que ele disse o seguinte: se penso, logo existo. Então eu estou aqui. Se tem uma certeza nessa vida que eu tenho, é que eu existo. Porque eu olho no espelho e eu me vejo, eu falo com as pessoas, elas respondem: opa, eu existo. Essa é a certeza que eu tenho. E uma outra certeza que eu tenho é que isso vai acabar. Porque tudo passa, até a minha vida passa. Vai chegar um dia aonde nós não vamos mais ver o novo sol. E eu não estou aqui para assustar vocês. Mas não há uma agenda declarada ou na internet de que vai haver o evento da minha morte no dia 24 do mês tal, do ano tal. Não há. Esse evento acontece de maneira com que a gente não entende. Alguns vão dormindo, outros por uma catástrofe, outros por uma doença, uns na paz, outros no sofrimento. E às vezes a gente cria até umas perguntas, né? Por que gente boa morre, gente ruim está aí, né? A gente fala muito isso nos políticos, né? É que não morre, não sei quem, fica não sei quem, porque é o nosso gosto. A gente às vezes sente aptidão por um e não por outro. Mas a certeza que nós temos é que esse dia vai chegar. Para Padre Pio chegou, com 86 anos. Para Santa Teresinha aos 23. Para Beata Imelda Lambertini aos 13. Para Santo Tomás de Aquino aos 55. E a palavra de Deus vem tratar isso de uma forma maravilhosa. Em Tiago capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus vai trabalhar essa dimensão da vida de uma forma maravilhosa. Essa é a passagem da minha vida, tá? Se um dia você quiser lembrar de mim, lê essa passagem, Tiago 4,14. E a palavra diz o seguinte: entretanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Pois o que é a vida? A vida é como uma fumaça que aparece e logo desaparece. Poético, né? Entretanto,
eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, e quem dizer que sabe está mentindo, porque não sabe. Você tem a certeza de que você vai ver o sol raiar amanhã? Mas certeza, sim, que nós podíamos fazer uma aposta. Não. Entretanto, eu não sei o que acontecerá no dia de amanhã, porque o que é a vida? Presta atenção nesse pedaço. O que é a vida? A vida é uma fumaça que aparece e logo desaparece. Agora, esse logo é que a gente não sabe o tempo que determina o início e o fim. É logo, porque se eu vivesse 200 anos seria pouco, se eu vivesse 500 seria pouco, se eu vivesse 50 é pouco, porque a qualquer momento que eu se for é pouco, então é logo. O tanto que a gente quer viver. Se eu perguntar quem quer morrer, exceto os que estão num estado de decadência profunda de depressão, abre aspas, ninguém. Santo Agostinho vai dizer no comentário lá do Catecismo sobre 1718 que todo homem deseja ser feliz, e até quem tira a própria vida não quer morrer, quer tirar uma dor. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor que ela sente. Então essa fumaça vai chegar ao fim. E quando ela chegar ao fim, o que é que você fez? Como você viveu? Será que valeu a pena a sua vida? Quem foi você para o mundo? Quem foi você para você mesmo? E quem foi você para Deus? Será que valeu a pena? No filme do Kung Fu Panda, há um diálogo filosófico com o senhor Tartaruga ali. Eu sou a cultura, viu? Eu já falei de Alice no País das Maravilhas. Hoje não deu tempo, mas eu falo do Pequeno Príncipe também. Quando é dos amores, né? O homem busca o tempo todo cultivar um jardim, sendo que uma só rosa é necessária. Ó, coisa linda, hein? E a gente assiste Kung Fu Panda também. E ali o diálogo filosófico é extremamente profundo. Aonde naquele diálogo o senhor Tartaruga diz o seguinte: o ontem é história, o futuro um mistério, o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Então eu sei que eu estou aqui com toda a minha história, esse monte de bagagem que eu nem queria estar carregando. Eu sei que essa fumaça está aqui. Até quando ela vai ficar, eu não sei. Eu só sei que Deus me deu um presente no dia de hoje, que é estar aqui, falando dele. Depois de ter sido viciado em droga, depois de ter tido problemas danados sexuais, depois de ter uma família toda destruída, o pai morto pelo alcoolismo, depois de tudo, Deus foi me guiando, me levando, se apresentou a mim. Eu conheci a minha esposa, formamos uma família. E eu comecei, e o meu trabalho honesto, sustentando a minha casa. E aí eu conheci a comunidade. E aí eu fui sendo formado nas coisas de Deus. E aquele menino lá de 15, 16 anos, que não ia dar em nada, que já estava condenado pela sociedade, pelos bons olhos da sociedade e da família. Hoje acordo às 6 da manhã, olha, eu amo vocês, viu? Para sair lá de Rio Preto, para vir aqui, falar do ser mais importante da minha vida, Deus. E que isso de alguma forma possa te ajudar, para que você chegue daqui a 15, 20 anos, com uma visão totalmente diferente de futuro, de mundo, se é que Deus te permita esse período. Porque como nós acabamos de falar, essa fumaça pode acabar a qualquer momento.
E você então viva a cada dia como um presente de Deus. E como que é um presente? Você dá um presente sem a sacolinha? Não. Você dá um presente sem o lacinho? Sem estar numa caixinha? Não. Você dá um presente sem pôr uma etiquetinha? Não. Então se cuida, mal acabados. Se amem. Seja um presente para vocês mesmos, para o mundo. Viva o sonho de Deus a vida de vocês. Para que a gente possa viver a verdadeira felicidade. O amor é feliz? É. Eu sou feliz com a Cíntia? Muito. Mesmo querendo matar ela todo dia. Mas porque é decisão. Ela é um presente que Deus deu para a minha vida. E eu devo ser um presente para ela. Às vezes meio torto, meio rasgado, meio zoado. Mas sou o presente da vida dela. Como ela mesma disse para mim outro dia, não tem jeito não, é até o fim. Porque matrimônio é isso, e no mundo de hoje se perdeu essa essência. Eu quero convidar vocês agora a esse momento. Às vezes é Deus que está te chamando para o deserto, às vezes é o Jean mesmo, então eu vou te chamar para ir para o deserto. Vocês vão levantar, cada um de vocês... Pode levantar, o pessoal já começou a ameaçar, né? Tá com a bunda quadrada já, né? Então, e aí vocês vão, individualmente, cada um para o seu canto. Ado a ado, cada um no seu. E aí ali, faça essas perguntas. Quem sou para o mundo? Quem sou para mim? Quem sou eu para Deus? E depois repita essa pergunta, depois da reflexão. Quem eu serei de hoje em diante para o mundo? Quem eu serei de hoje em diante para mim mesmo? Quem eu serei de hoje em diante para Deus? Podem ir caminhando. Deus abençoe cada um de vocês.
submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Oh, 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 oh. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Queria pedir licença para Jesus, só para dar uma palavrinha para vocês neste momento. Quando eu participava de um retiro de cura interior, um momento de oração, e eu costumava cair no pecado da inveja. E eu perguntava para o Senhor, por que eu estou caindo neste pecado? Eu ia ali questionando a Deus, por que eu tenho sempre caído neste pecado? E o Senhor me mostrava. Aos 15 anos, estava morando em Jaboticabal e queria ser jogador de futebol, né? Estava morando lá no Clube Atlético Jaboticabal e eu era reserva na época daquele time. E conquistei a vaga de titular. O técnico me colocou para jogar de titular. Ia jogar no estádio do Botafogo, em Ribeirão Preto. Um estádio que cabe ali 50 mil pessoas. E era um sonho, era o meu sonho de infância, né? E eu estava muito feliz.
E um dia antes do jogo, a gente teve um treino. Na sexta-feira de manhã, um treino que pelos jogadores de futebol chama de rachão, né? Aquele treino mais descontraído, de brincadeira e tal. E naquele treino, um dos meninos me deu um carrinho no meu tornozelo. Mas muito feio a entrada mesmo. E aquele carrinho me tirou do jogo. Né, o técnico, mesmo assim, mesmo com dor eu queria jogar, né? Mas o técnico viu ali que eu tinha me machucado, né? Era uma lesão. E o menino que eu disputava a vaga, né? Eu jogava de lateral esquerdo, e o menino que disputava a vaga comigo assumiu e entrou no meu lugar. E o Senhor me falava: Adriano, ali você teve inveja daquele irmão que jogou no seu lugar. Francisco, o nome dele, né? Até rezo por ele. Só que aquele rapaz que me deu o carrinho, no caso não foi o Francisco, né? Eu fiquei com uma mágoa no meu coração, mas eu não percebia. E na hora da oração o Senhor me falava: Adriano, você precisa perdoar aquele rapaz que te deu o carrinho. É por isso que você está caindo na inveja, porque você não perdoou. Você precisa perdoar. E Jesus quer falar aqui sobre perdão. Você precisa perdoar a sua história. Quem te fez mal? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu amigo? Quem te feriu? Porque doeu. Era o meu sonho ser jogador de futebol. Doeu muito. Doeu muito. E o Senhor falava: Adriano, você cai na inveja por causa que você precisa perdoar aquele rapaz. E ali eu perdoei. E ali eu fui liberto. E quando eu perdoo, eu liberto aquele que me fez mal também. Porque o perdão primeiro ele atinge a mim. Mas quando eu perdoo, eu liberto também o meu próximo. Você sabe, jovem. Você e Deus sabe a sua história. Deus quer te levar para o deserto para falar ao seu coração. Às vezes a gente cai nos pecados, os pecadinhos, é porque algo aconteceu na sua história. Tem pecados que você vai parar de fazer porque você precisa perdoar. Então aí nesse exame de consciência, continue na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor.
Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim,